Graça e paz, irmão e irmã. Amém? Olha essa pessoa agradável que está do seu lado aí. Olha, agradável. Se você quiser chamar, falar que é bonita também, não tem problema não, né? É legal demais. Ótimo. Nós temos algumas pessoas nos visitando. Sejam bem-vindas. Com muito carinho, acolhemos aqui. Ramon, faz as vezes aí para mim, por favor. Esses três últimos bancos aí. Cumprimenta as pessoas que estão do seu ladinho aí. Isso, dá as boas-vindas para essa jovem. Isso. Me ajuda aqui, alguém, para essas duas que estão aqui conosco também. Isso, alguém, por favor, vai lá, dá um abraço, acolhe para mim. Aqui, isso, olha, muito bem. Sejam bem-vindas. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco, viu? Obrigado. Aqui do meu lado direito, nós não temos visitantes, viu? Não temos visitantes do meu lado direito. Mas que Deus nos abençoe e nos fortaleça. As nossas crianças, por favor. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas horas de bom coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa outra, e as duas bem juntinhas para fazer a minha oração. Isaías 61, versículo 8. O Espírito do Senhor Jesus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos pregos. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque os mansos herdarão a terra, Mateus 5:5. Porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai, eternidade, príncipe da paz. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Josué 24:15. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda e quem está sujo, suje-se. Ainda e quem não é justo, faça justiça. Ainda e quem é santo, seja santificado. Apocalipse 22:11. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por cada criança aqui nesse altar. Pai, que elas cresçam, Deus, no Senhor, em sabedoria e graça. Pai, dê saúde a cada uma delas. Pai, que elas tenham um momento abençoado nas salinhas agora. Venha falar ao coração delas, ó Pai. Eu te louvo por cada vida, por cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Podem devagarzinho, subindo, recebendo as bênçãos do Senhor. Isso. É bom, uma igreja que tem criança, ela é viva. João capítulo 5, verso 17. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 17. Você que está aqui, ofereça a palavra do Senhor a quem está do seu lado direito e esquerdo, se porventura não trouxe a Bíblia. João capítulo 5, verso de número 17. O trabalho contínuo do Pai e assim é como participação em sua obra. Assentados de forma reverente, nós vamos ler a palavra do Senhor. Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Senhor, obrigado pela tua palavra, ela é vida e ela é viva. E suplicamos-te que ela continue falando à nossa mente e ao nosso coração. Nós repreendemos toda obra contrária à tua palavra. Te bendizemos, Pai, adorando-te em nome de Jesus. Amém. O texto, Jesus está num diálogo muito intrigante com seus opositores. Interessante, Jesus tem opositores, viu? E nessa controvérsia sobre a cura realizada no sábado, Jesus declara uma verdade fundamental sobre a natureza e a continuidade do seu trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Na verdade, essa afirmação revela essa íntima ligação entre o pai e o filho. E ela nos convida nessa noite a refletir sobre justamente essa essência do trabalho de Deus e como nós, através da ceia do Senhor, participamos dessa obra que transforma a realidade. O contexto está num texto onde Jesus havia acabado de curar um homem paralítico há 38 anos junto ao tanque de Betesda, em Jerusalém. E essa cura acontece quando? Num dia de sábado. E aí gera realmente uma forte indignação por parte dos líderes religiosos judeus. Para eles, realizar qualquer tipo de trabalho no sábado era uma transgressão da lei e da lei mosaica. A pergunta que pairava no ar era como um homem que se dizia enviado por Deus podia violar um mandamento tão claro. E a resposta de Jesus foi simples. Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Essa resposta, ela mexe, porque um Deus que não se limita a dias específicos, mas flui de um relacionamento constante e ativo com o próprio Deus. A resposta, meu pai trabalha, desafiou a interpretação bem restrita e legalista em relação à questão do sábado. E eu quero aproveitar justamente essa resposta e trazer para nós algumas lições que, acredito eu, vão nos ajudar a pensar no nosso trabalho, no nosso envolvimento e, consequentemente, na nossa participação na ceia. E a primeira lição que a gente aprende com essa afirmação tão firme de Jesus, frente a uma controvérsia, ele nos ensina que Deus trabalha a partir de relacionamento. Grava isso. Deus trabalha a partir de relacionamento. Porque ele está dizendo assim, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, ele não age isoladamente, mas em perfeita unidade com o Pai, com ele mesmo afirmou. Se você abrir em João capítulo 10, verso 30, diz assim, eu e o Pai somos uns. Então, irmãos, Deus trabalha a partir de relacionamento. Seu trabalho, então, é uma extensão do trabalho do Pai. É um reflexo do relacionamento íntimo e contínuo de Jesus com Deus.
O próprio Jesus declarou, certa feita, em João no capítulo 4, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim e quem está realizando a sua obra. Então, irmãos, Deus age por relacionamento. E isso é forte. Porque se a gente entender que Deus age através de relacionamento, nós vamos querer a ação dele nos relacionando com ele. Então não tem como você viver uma vida de santidade, uma vida que Deus deseja que você viva, sem relacionamento com ele. Nós somos chamados, e aí a gente faz uma confusão muito grande, nós somos chamados não apenas para realizar tarefas para Deus, porque tem muita gente que pensa assim, eu realizo as tarefas para Deus, então Deus está comigo. Eu não sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, e tem aquelas ideias que a gente vai reproduzindo, achando que realizar tarefas é, na verdade, o suficiente para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Na verdade, irmãos, o primeiro desafio que nós temos é andar com Deus. E anda com Deus quem tem relacionamento com Ele. Então não é na execução da tarefa que você se relaciona com Ele, mas é no relacionamento de oração e de busca é que você tem um relacionamento e uma intimidade com Deus. Deus age através de relacionamentos. Ele quer um relacionamento com Ele. Aliás, Gênesis capítulo 17, verso 1 diz assim, Abraão foi chamado, e o chamado de Abraão, e Deus disse assim, antes segundo a minha vontade e seja íntegro, ou seja, tenha relacionamento comigo. Abraão, se você abrir em Tiago capítulo 2, verso 23, diz assim, foi considerado amigo de Deus. Como você é amigo de Deus se você não tem relacionamento com Ele? A amizade se conquista, a amizade se faz na medida que a gente vai se relacionando com o outro. Ou seja, Tiago se refere a Abraão como amigo de Deus. Ele não está dando um título honroso para Abraão. Ele está destacando a qualidade excepcional do relacionamento de Abraão com o Criador. E a minha pergunta nesta noite para nós que estamos aqui, como está o seu relacionamento com Deus? Porque uma amizade cultivada através da fé e da obediência é o resultado de uma íntima e de uma intimidade única e um testemunho poderoso da graça de Deus. Abraão, conhecido como amigo de Deus. Deus, irmãos, trabalha a partir de relacionamento. Você consegue gravar isso? Porque como que Deus vai atuar de forma íntima se você não tem relacionamento com Ele, se você não tira tempo para Ele, se você não tem espaço para Ele, se na sua agenda não tem Ele? Deus age por relacionamento. E esse relacionamento de Deus é um relacionamento que Ele quer de intimidade conosco. Nosso serviço e nossa paixão por Deus são uma consequência natural do relacionamento. A gente não faz para se relacionar, a gente relaciona e como consequência do nosso relacionamento nós realizamos. E aí a gente pode pensar que tem muita gente que não está fazendo porque também está faltando relacionamento com Deus. Isso é forte. 1 João capítulo 4, 19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A atitude de amar é de Deus. E como consequência então desse relacionamento que nós temos com Ele, como consequência dessa ação dEle para conosco, nós amamos o outro. E nós então servimos o outro. A gente pode pensar muito bem que a ceia é um memorial desse relacionamento, restaurado através do sacrifício de Jesus. Ao participarmos da ceia, sabe o que a gente faz? A gente reafirma a nossa comunhão com o Pai e, consequentemente, a nossa comunhão com o Filho, reconhecendo que nossa capacidade de servir e amar flui dessa conexão vital, ou seja, nós estamos conectados em relacionamento com Deus, para a gente poder relacionar com o outro, e aí então a gente participa da ceia do Senhor, nessa ideia de que nós vamos servir e amar com o fruto dessa conexão que nós estamos com Deus. Deus atua através de relacionamento. É isso que Jesus está falando, nos ensinando. O meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Ou seja, o relacionamento do Pai com o Filho.
Da mesma forma que nós nos relacionamos, nós estamos nos relacionando para que a gente possa estar trabalhando. Então, irmãos, se nós queremos ser uma igreja forte, se nós queremos ter famílias fortes, se nós queremos expressar a beleza do Evangelho, é o relacionamento com Deus. Você que está aqui sabe como está o grau do seu relacionamento com Deus. Você que está aqui sabe o tempo que você tira para fazer a sua oração. Você que está aqui sabe os dias que você tira para jejuar. Você que está aqui, você sabe o horário, o tempo que você gasta para ler a palavra de Deus. Você que está aqui sabe medir melhor do que ninguém como é que está a temperatura do seu relacionamento e da qualidade da sua intimidade com Deus. Não cabe a mim nem a ninguém fazer pré-julgamento, ou não existe um fenômetro para medir a sua fé através do seu relacionamento. O importante é que, irmãos, Deus trabalha através de relacionamentos. Grave isso, né? Grave isso, porque isso é muito importante para a sua caminhada. Paulo disse assim, devemos nos oferecer em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Então, a ceia, o que ela é? Uma resposta ao relacionamento de graça que recebemos. Então, quando participamos da ceia aqui, é essa resposta do nosso relacionamento, dessa graça que nós recebemos de Deus. Deus derramou a sua graça e como resultado, como resposta dessa graça maravilhosa, nós participamos dessa obra maravilhosa de Deus. Deus trabalha através de relacionamentos. Se você tem um relacionamento íntimo com Deus, se você entende que isso é importante, saia dessa noite aqui dizendo assim, eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus. Eu quero tirar, quem sabe, algum tempo da madrugada para me relacionar com Deus. Eu quero tirar um tempo da minha televisão para relacionar com Deus. Eu quero tirar um tempo do meu investimento no celular para relacionar-me com Deus. Deus trabalha através de relacionamento. Amém, irmãos? Você repete para alguém que está aí. Deus trabalha através de relacionamento. Eu vou beber água. Fala para ele aí. A segunda lição. Que a obra de Deus acontece através de ciclos do tempo. Grava isso. Deus trabalha através de relacionamento. E Deus trabalha a sua obra através dos ciclos do tempo. E aí nós temos um grande desafio para identificar esses tempos e esses ciclos. Quando a gente olha lá para Gênesis, o que nós vamos encontrar? A criação tem ciclos. Gênesis capítulo 1, verso 31, onde a obra se desenvolve em 6 dias, e no 7º dia, diz o texto, que Deus descansou. Deus trabalha com ciclos. Isso é muito importante, porque Deus não vai quebrar a sua natureza, os seus princípios. Isso é forte, e essa última semana para mim foi muito clara. Como que é importante a gente entender que Deus trabalha com ciclos. Eu fui no velório do meu tio. Estava em Vila Velha, numa reunião com o bispo, e terminou a reunião na sexta, recebi a informação, e ele morreu na sexta, no sábado, então, eu estive no velório. E ouvindo, então, a situação e a realidade que já sabia, o meu tio teve é uma doença degenerativa. Quem sabe aqui a pessoa vai atrofiando, vai perdendo os movimentos, perde a voz, O meu tio estava igual você olha para alguém da Etiópia, magro, parecendo os ossos, com a cabeça grande, e quando eu o visitei, ele ficava o tempo todo de boca aberta. Assim, boca aberta o tempo todo. Que sofrimento. Eu chamei, antes desse episódio da visita do sábado, que foi lá no velório, eu chamei a minha tia e a minha prima e disse assim, olha, eu tenho uma coisa muito forte para falar para vocês. Porque essa doença é degenerativa e vocês sabem muito bem.
o caminho aqui é o encerramento do ciclo. Ele vai morrer. E como vocês vão trabalhar com isso é muito importante a partir de agora. Conversa dura e difícil. Conversar com a filha e conversar com a esposa de que acabou o ciclo. Está caminhando para a eternidade. E eu disse para ela, ele fez a coisa mais importante da vida. Então, os ciclos que ele vai viver agora é o ciclo da eternidade. O próximo passo é o ciclo da eternidade. Conversa dura e difícil. E dizer que vocês vão ter que entender. Vai ficar a dor, vai ficar a saudade, vai ser difícil de administrar, mas esse é o ciclo da vida. Quando a gente entende que a vida é composta de ciclos, e que a própria vida terrena tem, eu diria assim, as suas próprias estações, porque Eclesiastes diz assim, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Quando a gente entende que a vida é composta de ciclos, e a gente entende que o trabalho de Deus também se manifesta nesse fluxo então contínuo, com os ritmos e propósitos diferentes, e que nós não temos o controle do ciclo, e não temos o controle do tempo, a gente vai entender o quanto nós dependemos de Deus, para todas as coisas. Se você entender que você não está no controle do ciclo, você vai entender que você pode passar por situações, por momentos tão difíceis na sua vida, que você vai tão somente dizer assim, agora está na hora de fazer como a minha tia foi convidada a fazer. Entregar. Essa ideia de ciclos é muito interessante. Porque não podemos fugir desses ciclos, mas sim procurar compreendê-los e alinharmos a eles. Ou seja, hoje nós estávamos conversando na classe de terceira idade. E sabe que nós conversamos, chegamos à conclusão, juntos, nós estamos mais para o céu do que para a terra. Amém? Você que já passou de 50 anos, saiba que você está mais para o céu do que para a terra. É uma realidade. Esse é o ciclo da vida. Aí o outro, eu tenho 70 anos, então o seu pezinho está lá. Estou falando alguma mentira aqui? Estou falando, pezinho está lá. Posso ir primeiro. Mas essa é a verdade. A verdade é que a vida tem ciclos. E que a gente vai passar por ele se Jesus não voltar antes, né? Mas, em tese, a vida tem ciclos. Que aí eu fiz a conta. Vamos pensar assim, 70 mais 70, daria 140. Ninguém vai viver 140 anos aqui. Isso é a realidade. E se a gente encarar, então, isso como verdade, que nós temos ciclos, e que nos ciclos a gente precisa pedir a sabedoria de Deus para entender quais são as ações que nós precisamos nesse ciclo, muita coisa vai mudar. Porque a gente vai entender que tem coisas que a gente não pode fazer mais nesse ciclo. Vamos falar a verdade, mesmo que a gente queira. Você já viu um jogador de futebol como o pastor Marco Antônio? Rapaz, quando eu era magrinho, eu corria para lá, corria para cá, corria para lá, foi passando tempo, e hoje eu já entendi o meu ciclo. Não dá para ser jogador de futebol. Não dá. Não posso. Entende? Estou mais para a bola. Né? Estou mais para a bola do que para jogador. É o ciclo. Já viu aquela pessoa que pensa, mas ele não consegue executar por causa das suas limitações? Ele pensa, mas ele não consegue fazer porque ele está limitado. E isso, no que se refere à nossa fé cristã, deveria nos ensinar, porque eu diria para aqueles que estão na terceira idade, né? Deveria ser os idosos, aqueles experientes, de tal forma que deveria estar ensinando os mais novos a uma fé verdadeira e apontar o caminho de Jesus Cristo com mais segurança, porque ele já viveu experiências lá atrás. E aí, não entender esses ciclos é problema, porque às vezes os idosos realizam e fazem ações como se fossem crianças, infantis, imaturos.
Entender os ciclos é importante, porque você que é jovem, que está aqui, você sabe que a experiência do seu pai é importante para você tomar decisões. Que a experiência do seu pai é importante para que você possa ter clareza, muitas vezes, nas suas escolhas. Entender os ciclos da vida é importante para tomar decisões na vida e na história. A obra de Deus através de ciclos do tempo é importante, entender os ciclos da vida. Irmãos e irmãs, se tivéssemos mais tempo para podermos entender isso, muita coisa seria evitada. Quantos relacionamentos seriam extirpados, ou quantos relacionamentos seriam amadurecidos, se entendermos os ciclos da vida. Que nós não somos mais crianças, que precisamos tomar ações, irmãos, que possam nos ajudar no processo de amadurecimento. Nossa fé em Deus não vai nos garantir de ter tudo o que desejamos, nem no tempo que nós queremos. Isso é muito importante, porque se você não entender isso, você vai entrar numa paranoia de ciclos que não vai conseguir administrar muito bem a sua própria vida. Então, é importante você entender que a sua fé não vai te garantir tudo o que você deseja, nem no tempo que você deseja. As bênçãos de Deus em nossas vidas estão associadas aos propósitos de Deus. E aí é isso que nós precisamos entender, que os propósitos de Deus, eles são maiores que os nossos desejos, que as nossas vontades. O tempo de Deus transcende nossas expectativas e transcende as nossas tradições, porque Jesus cura no sábado. Aparentemente fora do tempo esperado pelos líderes religiosos, mas Deus se revela que o tempo de Deus transcende as nossas expectativas e também as nossas tradições. Olha bem o que diz Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deixa eu te falar uma coisa importante para você que está orando e pedindo algo específico de Deus para a sua vida. Os propósitos de Deus, Ele transcende as suas expectativas. Sabe aquele momento que Deus responde para nós, não? Deus fala assim, não é agora. E aí você entra em crise, eu entro em crise porque Deus fala, não, deixa eu falar para você. Entenda, o propósito de Deus é maior do que as suas expectativas e do que os seus desejos. Se você entender isso, você vai entender que agora é a hora de não deixar a ansiedade prevalecer. Se você entender isso, você vai entender que não é hora de você fazer ou permitir que os seus desejos sejam tão grandes que você esteja eliminando os propósitos de Deus da sua vida e da sua história. O propósito de Deus é maior do que os seus desejos. Amém, irmãos? Você consegue entender isso? A ceia é um ciclo da graça divina. É interessante quando a gente fala de ceia como ciclo. Morte, ressurreição, um evento central que redefine o tempo e redefine a história. Então, participar da ceia é essa ideia de você poder participar desse ciclo de morte e, ao mesmo tempo, do ciclo de ressurreição. E, ao mesmo tempo, entender que quem redefine o tempo e quem redefine a história é o próprio Cristo. Não é você com as suas expectativas. Porque as nossas expectativas podem, irmãos, matar a nossa saúde espiritual. As nossas expectativas podem matar os nossos relacionamentos. As nossas expectativas podem nos paralisar e nos deixar, irmãos, parados diante do tempo e diante da história. Deus trabalha através de ciclos. E nós somos inseridos no ciclo da redenção. Você foi inserido no ciclo da redenção. E aí, haja a partir dessa inclusão. Porque se você foi inserido no ciclo da redenção,
Você vai lembrar que a obra de Deus não cessou na cruz, mas continua a transformar vidas através da sua vida. E se você entende, não dá para ficar do jeito que está, paralisado e parado pelo tempo, porque se você acredita que a obra de Deus não cessou na cruz e continua a transformar vidas através de ciclos, isso deve impulsionar seu coração e fazer com que o seu coração esteja totalmente disposto para servir o Senhor com alegria e com entusiasmo. Então, a segunda lição: existe um ciclo redentor. Deus trabalha com ciclos e quer incluir todos nesse ciclo. A terceira lição: o trabalho que altera a realidade pelo sobrenatural, ou seja, o trabalho de Deus é realizado através do sobrenatural. É realizado através do transcendente. Se você me acompanhar na leitura desse capítulo todinho, você vai ver que o paralítico é um exemplo dessa ação divina, que rompe com as limitações humanas e altera a realidade. Então, Deus trabalha, irmãos, através do sobrenatural. Ou seja, Jesus, ao curar, manifesta o poder daquele que do nada realiza tudo. Deus trabalha a partir do transcendente e a partir do sobrenatural. Às vezes nós queremos uma lógica humana, até mesmo nas respostas que nós pedimos Ele através da nossa oração. Porque vamos falar a verdade, às vezes a gente ora e a gente já imagina ou idealiza uma resposta, que é simplesmente a partir da lógica humana. E Deus, irmãos, não está preso à lógica humana. Então pode ser que você esteja aqui fazendo uma oração já com uma lógica pronta, e Deus vai desconstruir sua lógica para dizer que Ele tem um poder sobre a história e tem um poder sobre aquilo que você está orando. E que o seu transcendente é muito maior do que aquilo que você imagina que possa ser. Que Ele tem um propósito muito maior para realizar através de você e através de mim na obra redentora de salvação que Ele tem como projeto para a humanidade. O profeta Isaías entendeu isso, porque ele disse assim, olha que lindo, Isaías capítulo 40, verso 12. Que mediu as águas do mar na concha da mão, ou com um palmo tomou a medida dos céus. Quem recolheu na terra parte de um êfa o pó da terra, ou pesou os montes numa balança e as colinas em balanças de precisão. Isaías está dizendo assim, nossa, você já parou para pensar na imensidão do poder de Deus? Seu poder transformador de situações imensuráveis. E aí eu fui dar uma olhadinha numa outra tradução para ver se ficaria mais próximo da gente, né? O que o profeta estava dizendo? Olha que bonito essa tradução. A linguagem do dia a dia seria assim, olha só a grandeza de Deus. Quem é que conseguiu pegar toda a água do mar assim, na palma da mão? É isso que o profeta Isaías está dizendo. Quem é que conseguiu pegar toda a água do mar na palma da mão? Você consegue imaginar alguém pegando a água do mar na palma da mão? Não tem. O autor está dizendo assim, esse é o nosso Deus. Ou medir o tamanho do céu só com uma palma? O profeta diz assim, é esse Deus que eu sirvo, que mede justamente o céu com a palma da mão. Quem juntou toda a poeira da terra numa medida pequenininha. E quem pesou as montanhas e os morros numa balancinha de precisão. É essa ideia que o profeta está dizendo, que o nosso Deus, Ele trabalha no sobrenatural, no transcendente, para realizar aquilo que nós não podemos fazer e aquilo que nós não podemos realizar. Esse Deus está aqui, neste lugar, irmãos. Deus trabalha com o transcendente. Ele não trabalha só com a nossa lógica humana, porque na lógica humana, muitas vezes nós nos perdemos do transcendente. Maria, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será como santo e será chamado Filho de Deus. A ceia é o encontro com o sobrenatural, irmãos.
O pão e vinho, símbolos do corpo, do sangue de Cristo, nos conecta com uma realidade espiritual que transcende a material. Porque quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando de que o Deus cura, que o Deus perdoa, que o Deus renova as nossas vidas. Então, a terceira lição: Deus trabalha com o transcendente. Amém? Pode ser que você veio aqui com uma causa impossível. Impossível. Deus trabalha com o transcendente. Saiba disso. Isso deve revolucionar a sua vida e transformar as suas ações. Mas a quarta e última lição: que o serviço em independência, o cuidado divino, como fonte do nosso trabalho, é o grande desafio que nós temos. Há uma íntima ligação entre o trabalho de Jesus e o cuidado de seu Pai. E aí, irmãos, a fonte do poder de Jesus é um relacionamento de cuidado, porque Ele trabalha para quem cuida de mim. Jesus está dizendo alguma coisa muito importante. A sua capacidade de realizar curas e milagres não era um poder autônomo, mas fluía de sua constante comunhão com aquele que o amava e que cuidava. A ideia de que a quarta lição é que no serviço em dependência, nós somos e recebemos o cuidado divino como fonte do nosso trabalho. O próprio Jesus disse assim: o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque tudo que o pai faz, o filho também faz. Há uma relação de cuidado e dependência que era a fonte poderosa da ação de Jesus no seu ministério. E nós vemos então, irmãos, Jesus constantemente se retirando para orar, buscando a face do Pai antes de realizar grandes feitos. Porque há pessoas que estão paradas no seio da igreja, sabe? Porque há de se pensar de que você está sendo cuidado por Deus. E na medida que você está sendo cuidado por Deus, Deus cuida para que você entenda que a partir do cuidado dele, você é chamado a cuidar do outro também. Nós estamos com uma carência aqui, professores de crianças, não é isso mesmo, Tânia? Temos uma carência, professores de criança. Eu creio que hoje vai ser um dia muito especial, porque eu creio que Deus vai levantar professores de crianças neste lugar, amém? Porque se a ideia é de que Deus cuida para a gente cuidar, não tem como a gente ver uma necessidade e não se colocar como parte desse processo para cuidar. Não tem como o pai, a avó, o tio, a tia, o primo, a prima, não dizer assim: eu tenho sido cuidado por Deus e eu quero também cuidar. Eu estava esperando hoje o França aqui. Estava esperando hoje que ele... é possível que ele esteja até nos escutando. A Jana disse que ele estaria conosco, que é possível que tenha acontecido alguma coisa, lógico, né, para não poder estar aqui com a gente nesse processo de recuperação, né, de melhora. Mas nós estávamos conversando hoje pela manhã como que os ciclos das pessoas, às vezes eles são ciclos diferentes, mas o cuidado de Deus é sempre o mesmo. Deus continua cuidando, mesmo que você esteja em ciclos diferenciados. O nosso trabalho, ele tem que ser como resposta ao cuidado divino. Da mesma forma que Jesus dependia do Pai, nós somos chamados a trabalhar em completa dependência de Deus e reconhecer que Ele é que nos capacita com os dons e talentos para realizar a sua obra de cuidado, de amor. Nosso serviço não é fruto da nossa própria força, mas uma resposta ao seu cuidado constante e à sua graça capacitadora. Ah, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, saiba que você foi chamado para ser fortalecido na fé. Confiar que Deus há de prover, confiar que Deus continua com seu cuidado amoroso, que nos sustenta na nossa jornada de serviço.
Ah, meu irmão, nós precisamos entender que o trabalho de Deus e o nosso serviço a Ele não é para seguir tão somente regras, mas o trabalho e serviço para Deus é permitir com que a gente participe sempre fazendo através de Jesus e não através das tradições, aquilo que Ele nos desafia a fazer. A cura no sábado mostra que o amor e a bondade de Deus não depende de dias específicos, de leis, mas de relacionamento dele com a gente. O que Jesus disse em João 5,17, meu Pai trabalha e eu trabalho, nos chama a entender melhor como Deus age. Ele está sempre trabalhando porque nos ama. É uma forma, quando nós participamos da ceia do Senhor, é uma forma viva de participar do que Deus está fazendo. Quando comemos o pão e bebemos o vinho, lembramos que Jesus morreu por nós e nos deu a chance de trabalhar com Ele. Então não é um ato, ceia, vou simplesmente comer o pão e tomar do cálice, é muito mais profundo do que isso. Porque quando a gente está aqui participando nesse momento, comendo pão e bebendo vinho, nós estamos reafirmando que Jesus morreu por nós e nos deu a chance de trabalhar com... Imagine você ter a chance de trabalhar com esse Deus que com a palma da mão mede o céu. Você consegue entender a dimensão disso, irmão? E se a gente entende essa dimensão, não dá para ficar parado num banco, sem ação, sem reação. Eu coloquei aqui assim, motivos que eu preciso para mim orar. Para compreender essa profundidade do relacionamento entre o pai e o filho. E eu coloquei e disse assim, que eu tenho olhos espirituais abertos para a intimidade e a unidade que move o trabalho de Deus. Olhos espirituais abertos. Eu escrevi aqui que tenhamos discernimento para identificar os tempos de Deus em nossas vidas e nos movermos em conformidade com a sua vontade. A gente precisa de discernimento. Eu escrevi aqui que não limitemos a ação de Deus à nossa compreensão lógica, mas que esperemos e busquemos suas intervenções transformadoras em todas as áreas da vida da gente. Sabe, Deus quer transformar a família, Deus quer transformar a casa, Deus quer transformar o nosso ambiente de trabalho, Deus quer transformar a gente de dentro para fora, mas que não limitemos a ação de Deus à nossa compreensão lógica. E para encerrar, que possamos reconhecer que todo bom trabalho e toda cura vem dEle. E que nossa força reside na nossa comunhão com Ele, através da busca dEle. A gente só vai conseguir vencer na medida em que a gente entender que a gente não tem a força suficiente para produzir mudanças. Que só um relacionamento íntimo com Ele vai produzir as mudanças que de fato nós precisamos.